Os números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira a Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué. E deixou a bola passar na ponta, tira gol. O time bem armado, tranquilo. Era a final, era uma decisão. Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. Porque o ambiente era muito pesado, né? A emoção era muito grande naquela época. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Primeiro tempo tava 2-0 pro Riachuelo. Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção, preparou, correu e chutou. Nascido em Rio Verde, Homero Sabino seguiu para Goiânia ainda criança e testemunhou o surgimento da nova capital. Sua família foi uma das pioneiras da cidade no ramo do comércio. O gosto pelo futebol nasceu ao ver o Goiânia treinando no campo da Paranaíba, mas uma negativa do Galo Carijó o levou ao Goiás, onde brilhou por vários anos. Nos campos, Homero era conhecido como Didil e no fim da carreira conseguiu jogar no Alvinegro. Ainda jovem e com lenha para queimar no futebol, ele precisou tomar uma decisão entre a bola e a magistratura. Preferiu a caneta. Homero sente orgulho da trajetória que escreveu na Justiça Goiana, mas lembra com saudades dos tempos de jogador quando era centro médio de Goiás e Goiânia. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. O Futebol de Goiás e suas histórias, na edição de hoje, quer saber as histórias de Homero Sabino de Freitas. No futebol, conhecido por Didil. Por Didil, quem é Didil? Bom, Didil é um homem comum, né, que teve uma ajuda de muita gente boa. E o meu destino, como eu te mostrei aí na imprensa da época, quando eu finalmente assumi o cargo da magistratura, era de jogar futebol. Eu disse para o meu pai: pai, eu quero ser juiz, eu quero ser jogador de futebol. E acabei sendo juiz, né? Então, mas indicado e inscrito no concurso por um dos melhores desembargadores que existiram aqui no estado, chamado José Campos, que era grande amigo de meu pai, me inscreveu no concurso, como eu contei para vocês uma história, porque aqui ela fica mais resumida, nós temos pouco tempo, né? E eu, então, acabei fazendo um sorteio e Deus me indicou que devia seguir a carreira de magistrado, porque, embora eu julgasse muito bem futebol na época, mais ou menos nos meus 20 e poucos anos, entendeu? O futebol, para um jogador sair aqui de Goiás, desconhecido, enfrentar o esporte no Rio de Janeiro, e mesmo no segundo escalão,
Minas Gerais, para Paraná, São Paulo, né? Na verdade, era um desafio muito grande que, na verdade, eu não consegui vencer. Eu preferi a minha Goianinha, porque meu pai foi pioneiro aqui, foi o primeiro comerciante e um grande amigo desse maior homem que é Pedro Ludovico Teixeira. Doutor Homero, a gente quer a história de... O senhor nasceu em Rio Verde. Como foi a sua infância? Como é que foi a infância em Rio Verde e a vinda para Goiânia? Olha, a minha infância em Rio Verde foi a melhor possível, porque eu morava numa cidade, quer dizer, das mais importantes já naquela época, né? Porque era por ali que vinha o progresso. Quer dizer, era o único lugar aonde você vinha de São Paulo e até do Rio de Janeiro, dos grandes centros. Itumbiara, né? E de Itumbiara, como as terras em Rio Verde eram realmente as melhores para a produção de grãos, etc. e tal, né? Para a agropecuária e tudo mais, Rio Verde cresceu mais. E eu ali nasci no auge da transformação político e histórica de 1930, quando o doutor Pedro, que era médico da minha família e morava em Rio Verde, se tornou um grande político e acabou sendo nomeado interventor na Revolução de 30. E o que foi muito bom para Goiás, porque quem não conhece a história desse grande homem, Pedro Ludovico? Fomos nós, goianos, que inventamos essa história, que se tornou realidade graças a um jataiense que vocês conhecem, que cobrou de Juscelino, quando ele veio aqui fazer a campanha de presidente da República, e ele perguntou a ele se ele teria coragem mesmo de mudar a capital. Ele falou que mudaria a capital. Então, isso é história. Então, eu nasci nessa grande cidade que é Rio Verde. Tenho muito orgulho de dizer para vocês, nasci em Rio Verde no dia 1º de abril, dia da mentira, mas que é uma verdade, de 1930. Tá, e aí... O senhor falou que mudou para Goiânia, seu pai foi um dos pioneiros. Hoje a gente sai daqui para Rio Verde, é muito rápido, né? A estrada tá sendo duplicada, tá ficando boa, tá quase pronta. Mas como que era para vir de Rio Verde para Goiânia naquela época? Nós levamos, quando meu pai veio antes, em 1936, instalou a grande, que chamava cantina, que fornecia comida, venda de arroz, feijão, tudo, que era uma espécie de shopping caipira. Era grande, tinha de tudo da época, né? E lá, ao invés de encostar carros chiques, carros como hoje, de todo tipo, encostava, era mais ou menos toda semana, de sexta para sábado, mais de 100 carros de boi. Era um barracão enorme, em todos os lugares, um carro de boi com laranja, banana, mandioca, todo vendendo para aqueles que construíram os prédios públicos de Goiânia, que o Estado bancava, descontava nos salários dele, que dava para eles uma espécie de, o que eu falei aqui foi cautela. Ele comprava o que queria e meu pai, com essa cautela, ia à Secretaria da Fazenda e recebia aquilo que ele vendia para a população que morava aqui em Goiânia. E o que tinha em Goiânia? Assim, que cenário que era existente? Assim? Onde é que foi essa venda? Onde é que foi esse shopping caipira? Ele ficava situado nas proximidades da Catedral, no começo da Rua 19, ali perto da Catedral, né, hoje, e Rua 19, esquina com a 14. Ali bem no centro, né? E, na verdade, o setor sul ainda não existia. Eu me lembro de quando menino, tinha um poço de água muito limpinha, chamava Poção, que hoje é o clube dos oficiais militares que fica ali naquela região. Você conhece ali. Então, ali era o setor sul. Então, daqui lá, eu me lembro, a gente ia a pé, mas era longe. E você encontrava no campo gabiroba, cajuzinho, toda essa fruta que dá o cerrado.
Por isso que eu até vejo esse movimento hoje, querendo salvar o Cerrado, porque eu vivi este momento. Quer dizer, quando eu chupo uma jabuticaba não, uma gabiroba, eu lembro logo da minha infância. A gente saía catando gabiroba aqui, outra coisa lá, e outras coisas, outras frutas também. E até peste de goiaba, que você vê que a goiaba também ela frutifica no Cerrado, né? Então, chegamos aqui, meu pai chegou em 36 e em 37, numa viagem de caminhão que durou 5 dias e 5 noites, nós chegamos aqui exatamente no dia 7 de abril de 1937. Doutor Homero Sabino de Freitas, desembargador, tem o futebol no seu sangue. E como foi que o futebol te contaminou ou te ganhou? Bom, eu já com 7 a 8 anos, não existia tantos speakers, né? Falar do tempo da época, né? Hoje são comentadores, são repórteres, até doutores, né? O doutor Ledes, né? Por exemplo, né? Todo mundo sabe, às vezes, ouvindo as 700, todo mundo vê, cada um tem seu estilo, né? Então, nós chegamos aqui e eu quis o destino que meu pai morasse na Avenida Tocantins, bem próximo do Estádio Olímpico, onde o Goiânia treinava para jogar contra o Atlético e contra, me parece, mais 1 ou 2 times que tinham aqui em Goiânia. Mas os dois são os pioneiros de futebol, Goiânia e Atlético. E eu, nos meus 10 anos, ia para lá, pertinho, né? Ia com minha bolinha e lá faltava um do Goiânia para completar o treino. Eles me convidavam, porque eles já tinham visto que eu chutava bem a bola, controlava bem, né? Então, a verdade é que eu mostrei que era bom de bola. E acabei querendo ir para o Goiânia, no juvenil. Fui lá, era quem dominava e quem treinava esse juvenil no Goiânia, se chamava 18, uma figura histórica, que era um senhor idoso, morenão, que veio de Uberaba. Então, ele formava bons times. Ele criava esses jogadores que iam para o Goiânia, para o Atlético e tudo mais. Eu tentei primeiro ir para o Goiânia, mas tinha gente demais. É como o Goiás de hoje. Eu fui para o Goiás. Alguém me levou para treinar o Goiás. E eu peguei, e junto comigo foram para o Goiás, Olacir do Carmo, Manduca, Pernambuco, que mora hoje em Pernambuco, era um craque de futebol, entendeu? E tantos outros. E Deus me deu também o dom de jogar bem. Modéstia à parte, eu jogava bem, tanto que a história está aí, né? Eu cheguei pelas mãos de Deus. Em tudo que eu participei na minha vida, eu fiz de modo, digo assim, singular. Isto é, eu nunca fui o primeiro em nenhum deles, mas nunca saí dentre os primeiros. Ou, digamos assim, desculpem a franqueza, entre os melhores. Tá ok, muito obrigado, doutor Homero. E no próximo bloco nós vamos querer saber, aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, como é que foi essa sua chegada no Goiás. Combinado? Combinado. Futebol de Goiás, volta já. Rafael, Geliezer e João Paulo. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. Durante o período em que foi personagem atuante nos gramados do futebol goiano, com as camisas de Goiás e Goiânia, nas décadas de 1950 e 1960, o Dr. Homero Sabino de Freitas carregou o apelido de Didil. Este separa o mundo esportivo das formalidades dos tribunais. A origem deste apelido veio do modo como seu irmão, Renato Sabino, o chamava. Devido às dificuldades de fala quando criança, Renato sempre chamava Homero de Didi. Nos campos, seus companheiros acabaram acrescentando a vogal U no final da palavra. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro.
Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos de volta aqui no Futebol de Goiás e suas histórias para relembrar e ouvir as histórias de Didil, desembargador Homero Sabino, que jogou no Goiás e também no Goiânia. O Futebol de Goiás e suas histórias tem um oferecimento de Tintas Colatex. Pintando com arte, Vinícius Tondolo. Doutor, o senhor, até a gente conversando há pouco, o senhor disse que começou o futebol no Esperança, né? Sim. Antes de ter a oportunidade numa equipe, vamos colocar entre aspas, profissional aqui do nosso futebol. Organizada, né? Ali no final da década de 40 e início da década de 50. O senhor começou a contar no bloco anterior. Como é que foi a chegada no Goiás, as oportunidades, até se tornar titular com a camisa esmeraldina? Quando eu tinha essa idade, entre 10 e 12 anos, nós fundamos aqui, eu entrei para um time de várzea que se chamava Esperança. Nesse time, que eu me lembro agora, porque começa a falar, não me esquece de alguns, e muitos já faleceram, mas as famílias estão aí, né? Foram para os grandes times aqui e se tornaram jogadores famosos, muito mais do que eu, né? Que era o Manduca, que é de uma família tradicional de pioneiros de Goiânia, a família Manduca. Ele era um dos melhores backs centrais do país, entendeu? Tomazinho, Tomazinho é irmão do Paulinho Gonçalves. Então nós fomos jogar em Belo Horizonte pela seleção goiana. Então eu vou primeiro fazer rapidamente. Eu então, do Esperança, tentei no Goiânia, como eu já disse no capítulo anterior. E não conseguindo, eu fui para o Goiás, que abriu só as portas e me revelou. Me deu todo apoio e eu joguei 9 anos com muito prazer. E jogando assim, veja bem, não pelo dinheiro, mas querendo ser titular mesmo sem ganhar dinheiro, entendeu? A gente jogava, digo assim, dando todo o sangue, né? Eu me lembro que eu brigava muito em campo quando eu pegava uns jogadores que era uma espécie de muito moleza e a gente juntava aí em cima dele e fazia com que ele se esforçasse mais, porque nós queríamos errar-se e não gostaríamos de perder. Então, naquele tempo a gente gostava demais de futebol e jogava até de graça, sem cobrar nada do Goiás Esporte Clube. Hoje a gente olha para o Goiás e o Goiás virou um clube referência na questão da estrutura física, da estrutura fantástica. Como que era, onde o senhor treinava quando o senhor chegou lá no Goiás? Como que era? Bom, quando nós chegamos no Goiás, o Goiás tinha uma diretoria bem organizada, não tenho a menor dúvida, mas sempre teve uma história mais ou menos ligada a uma, 2 ou 3 famílias. Que eu me lembro, e que deve ser lembrado mesmo, era a família do Ailê. O pai dele era um dos fundadores do Goiás Esporte Clube. O meu cunhado, Sebastião Oscar de Castro, que tinha apelido de Cebinha e que jogou no Goiânia Esporte Clube, fundou também, é um dos fundadores do Goiás Esporte Clube. Então, tem o Manduca, o Olacir, Foca e vários outros que jogavam na várzea. Então, os times de Goiânia tinham como base praticamente só o que tinha aqui em Goiânia. Posteriormente, vieram jogadores de Piracicaba, dessas cidades mineiras mais próximas daqui, Ituiutaba, Uberaba, né? E Uberlândia, etc. Então, mas a prata da casa era daqui mesmo. E também tinha os dois times, Goiânia e Atlético. Depois veio também o Goiás. O Goiânia, a história conta, né? Era o time que eles consideravam, chamavam de chapa branca. Por que chapa branca? É porque o governo é que os sustentava, entendeu? Ele ganhava do Estado. Eles nomeavam ele um funcionário, etc. né? E agora, o Goiás já, digo assim, o Goiânia cresceu, foi campeão tantas vezes quantas quis, graças a um grande homem,
um grande esportivo, que é o Joaquim Veiga, né? Um homem que futebol, nessa época do Goiânia, era Joaquim Veiga e mais alguns amigos, mas ele era o principal. Ele foi um grande treinador, mesmo não conhecendo muito de futebol, ele se tornou um grande treinador, porque ele era um homem que nasceu predestinado a ser bom, a ser entendido no futebol e até do comércio. Ele tinha uma casa onde vendia material esportivo, a Casa Carajá, que ficava ali no centro, né? Então, o Atlético também tinha a Campininha. A Campininha, ela sempre foi aguerrida, ela sempre teve grandes jogadores, ela tem jogadores que vocês não conhecem, mas que brilharam no futebol nacional e até internacional, que era o Dida, o Piche, o Toca Fundo. Então, eram jogadores de primeira grandeza, que todos foram para outros times, e teve alguns que foram até para a Itália, como o Dida. O Dida era um dos melhores jogadores do país que eu vi jogar, né? Então, eu era realmente, pertencia à seleção, e a nossa seleção aqui no Centro-Oeste, sempre nós ganhamos de todos, de Mato Grosso, e até disputávamos também com Minas Gerais. Só que Minas Gerais realmente cresceu muito e Goiás sempre caía. A disputa era no Centro-Oeste e como Minas ficava mais próximo, nós disputávamos sempre com Minas, que era, digamos assim, uma carne de pescoço para nós, né? E sempre ganhava, nos eliminava, chegava aqui, ganhava de Mato Grosso, ganhava dessas seleções todas daqui, mas chegava em Belo Horizonte. E tem até uma história que eu me lembro, nós estávamos jogando aqui, empatamos 0-0 e fomos jogar lá no estádio de Independência. E lá nós perdemos estava 7-0, perdendo o jogo. Aí o Betinho, que é ponta direita, filho do Cisquinho, furou um golaço. Aí ficou 7-1. Aí a torcida todinha mineira, numa gozação total, cabia até agora com a torcida daqui, né, da Alemanha. Vamos empatar. Faltava 3 minutos. A torcida, vamos empatar. Então, nós tomamos 7-1 e realmente foi um baque como esse do Brasil, né? Doutor Homero, e ao longo dos seus 9 anos com a camisa do Goiás, tem um título que não é contabilizado, não é comemorado pelo torcedor do Goiás, que foi em 1951. Como é que foi aquele campeonato? Qual era a força daquele time? Olha, é preciso dizer de logo, para mim não esquecer, que o campeão moral, o campeão, digo assim, de fato, e no meu modo de entender, não foi de direito, porque realmente a cláusula do regulamento era dúbia, ela dizia assim, se 2 times terminarem empatados, o campeonato será disputado em uma melhor de 3. Não falava se era uma melhor de 3 partidas ou melhor de 3 pontos. Como o Goiás estava muito melhor do que o Goiânia na época, era uma verdadeira academia do futebol, jogava realmente, como dizia o antigo técnico do Vila Nova, que ele brincava, né? Quando o jogador começava a dar balão, ele falou, escuta, vem cá você, de que é feita a bola? De couro. Couro vem do quê? Da vaca. Vaca come o quê? Grama. Então, bola na grama. Nada de balão. Entendeu? Então, veja bem. Então, aqui, eu digo assim, se eu tivesse como juiz na época, eu teria votado para que fosse interpretado como o Goiás interpretou. Porque ele era o melhor time, sem dúvida nenhuma. E hoje eu até torço para o Goiânia. Mas méritos ao Goiás. Eu entendo que, de direito e de fato, o Goiás foi o campeão goiano de 1951. E o que aconteceu para que o Goiânia depois recorresse aos tribunais, mesmo com o Goiás comemorando o título em campo, e o Goiânia depois consegue o título? Conte pra gente a história do doutor Homero. O Joaquim Veiga. O Joaquim Veiga, ele era uma pessoa inteligente, então ele verificou que aí ele contratou um bom advogado, e o bom advogado disse claramente isso que nós comentamos aqui, melhor de 3. Realmente ali
se você for examinar aquele que fez o regulamento, a intenção dele foi realmente de 3 partidas. Porque eram 2 pontos por partida se ganhasse. Uma de empate. Nós ganhamos uma, empatamos outra, ficava 3. Num terceiro jogo, numa terceira partida, numa melhor de 3, quer dizer, num terceiro jogo, o Goiânia poderia ganhar, empataria tudo. Aí ele ia para a prorrogação, como era previsto no regulamento. 5 anos depois, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva deu ganho de causa para o Goiânia. O Goiânia depois, nós julgamos a terceira partida, prorrogou por vários minutos, não houve, continuou 0-0, 0-0, 0-0, então um médico ou qualquer coisa, parece, na época, entendeu que devia suspender, não tinha nem campo, não tinha nem luz mais para disputar, suspender e fazer uma nova partida. E nessa nova partida, quando foi disputada, o Goiás já não era o mesmo time. Eu já estava no Goiânia, e outros jogadores já tinham ido, o Tomazinho, outros jogadores já foram para outros times, né? E nós, então, o Goiânia acabou ganhando o título de 51. E ele, então, soma para aquele título de 5 ou 6 títulos, né? Pentacampeonato, né? E vamos falar do campo, dentro de campo, onde o Goiás mereceu o título. Aquele time que tinha o capitão como goleiro, o Onésio Brasileiro Varenga, o japonês, o Bibiu, o turco, que é o Joviro Rocha, o Didil, que é o senhor Homero Sabino, o Goya, o Zé Bequinho, o Fião, o Caixão e o Vando. Que característica, que história o senhor lembra? Que jogo memorável o senhor lembra? Um lance marcante desse time de 51? O lance era que, eu digo assim, nós conseguimos, através de um novo técnico que foi contratado, que era um técnico uruguaio, que treinava o Esporte Clube Recife. Então, o Joaquim Veiga e outros, Dr. Irani, Joaquim da Veiga Jardim, que descobriram esse Graciano Acosta. Ele veio, pegou um time desarrumado, quer dizer, tinha bons jogadores, mas escalados em posições que hoje você vê que qualquer detalhe ganha um jogo. Você, às vezes, contrata um craque lá de um time, ele chega aqui, não joga bem. E depois vira até, larga até o futebol. Entendeu? Então, o que aconteceu? Esse técnico chegou aqui, eu estava jogando na ponta esquerda. Eu sempre joguei no centro médio. O centro médio era, na época, o camisa 5, center half, né? Então, em vez da camisa 10, que é hoje, o símbolo do clube, aquele que tem um camisa 10 bom, é um dos melhores times, aquele tempo era, o 5 era que indicava se o time era bom ou não. Era a linha média. Os laterais, ele também jogava, como assim, geograficamente, né? Quer dizer, ponta direita, meia direita, centroavante, meia esquerda, entendeu? E quando eu fui treinar no América Mineiro, eles me puseram na lateral, o que eu fiz? Eu comecei a sair para o ataque, para receber a bola lá na frente. O técnico me chamou a atenção. Você não pode largar a defesa, não. Você deixa para os atacantes, entendeu? Hoje, ao contrário, você vê, tem artilheiro, zagueiro aí, em quase todos os times, né? Você contrata porque o centro é bom, é artilheiro e bom na defesa, né? Então, é isso aí. Então, como nós estávamos dizendo, o time do 51, quer dizer, ele foi bem moldado, entendeu? Aí formou, como eles chamam hoje, o nosso grupo está unido, entendeu? Todo mundo entende, quer dizer, até por um sinal você já sabia para onde o feito ia. Dr. Homero Sabino de Freitas, o popular Didil do futebol, é o convidado de hoje do Futebol de Goiás e suas histórias. Daqui a pouco a gente vai querer saber como foi tomar um drible do Garrincha, pode ser? Pode ser. Dr. Homero Sabino de Freitas é o personagem do Futebol de Goiás e suas histórias de hoje. Gerliezer Paulo, Vinícius Tôndolo, João Paulo de Medeiros. Voltamos na sequência. Biografia. Os personagens da nossa história.
O zagueiro Manduca foi um dos grandes nomes do futebol goiano na década de 50. Dono de um grande futebol, Modestino Hermano, como era o seu nome de batismo, iniciou a carreira ainda no tempo do amadorismo com a camisa azul turquesa da União Esportiva Comércio e Indústria de Goiânia. O defensor viveu as duas fases distintas do futebol goiano, o amadorismo e o profissionalismo. Além da União, Manduca jogou pelo Goiás, o Atlético Anapolino e o Goiânia. Ele também atuou pela seleção goiana. Seu futebol chamou a atenção do Corinthians Paulista, que por várias vezes tentou levá-lo para São Paulo, mas ele preferiu seguir vivendo em Goiânia. Após o fim da carreira, Modestino Hermandos foi jornalista e também funcionário da Delegacia Regional do Trabalho. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Voltamos aqui no Futebol de Goiás e suas histórias para ouvir Homero Sabino de Freitas, natural de Rio Verde, um dos personagens do futebol goiano, Rafael Bessa. Didil, para o popular do futebol. E o senhor que começou sua carreira no Goiás vai para o Goiânia. Por quê? Como foi essa saída? Bom, eu já era praticamente formado já era formado em Direito quando eu resolvi deixar o Goiás, porque discordei do comportamento até social, moral e outras coisas mais, de pessoas que eu não vou revelar de jeito nenhum, até porque quase todos eles já faleceram. Resolvi deixar o Goiás e ir para o Goiânia, que era um time, que já tinha conseguido um progresso maior que o Goiás, né? Nós éramos todos novinhos ainda e tal. E o Goiânia já tinha história. É como hoje, todo mundo hoje prefere o Goiás do que o Goiânia. Nós estamos aí com o Goiânia Esporte Clube. Eu fico triste de saber que Goiânia está quase sendo deslocado para a terceira divisão. E eu tenho lutado contra isso, não sei até onde nós vamos conseguir. Então, eu resolvi, como eu já era estudante de Direito, naquela época nós ainda éramos amadores. O futebol amador era proibido você pagar o jogador para jogar futebol. Eles denominavam, e todo mundo descobriu depois, que havia o amadorismo marrom, que era aquele jogador que ganhava e que o clube pagava por interpostas pessoas, né, que eram amantes do futebol e torcedores do Goiânia, do Goiás, etc. Então o Goiânia quis comprar o passe meu para o Goiás, mas o Goiânia não tinha condições financeiras pelo meu nome, que eu tinha, jogador de seleção, já, como eu mostrei para vocês aqui, no Aldo Ídolos do Futebol Brasileiro. Ainda era o campeão goiano, né? Porque em 51 não tinha tomado exatamente, ainda. Né? Então, eu comecei a conversar com o pessoal do Goiás Esporte Clube e os conversei, então, que se eles não queriam, que vendessem o meu passe, né? E eles não conheciam bem a legislação, né? Você vê que o Goiânia ganhou o campeonato no tapetão porque conheciam as leis esportivas. Então aí também entra isso. Quer dizer, naquele tempo se era proibido vender, então o que é que o Goiânia resolvemos fazer? O Goiânia falou, não, se você quiser, você compra seu passe, né? E vem para o Goiânia, né? Então, fui no Goiás e falou assim, quanto vocês querem? Já que vocês querem vender, não quer me ceder, como a lei, como o regulamento diz, quanto é que vocês querem pelo passe? Ele falou 5 contos de réis. Eu falei, e eu não tenho esse dinheiro. Vocês passariam tudo direitinho, aí daria a minha transferência para o Goiânia imediatamente, para registrar, para disputar já esse próximo campeonato? Sim. Você aceita uma nota promissória minha?
Sim. Então, eles, mediante uma nota promissória, que depois que eles me deram e passaram o meu passe para o Goiânia e registrei, eu dei a eles uma nota promissória de 5 contos de réis. Olha, o que aconteceu posteriormente? No desenvolver daquilo, eu verifiquei, como advogado que já era, e com outros que também já entendiam, não só da legislação ordinária no país, como também do regulamento. Era proibido, especificamente, vender o passe do jogador. Então, aquela nota promissória não pôde ser executada. Então, o Goiás não pôde executar, e até por uma questão de, assim, até de a questão que assim, moral para eles, né? Eles nem me criaram o menor problema e aceitaram como se fosse um negócio equivocado que eles fizeram. Como não podia pagar salário para jogadores, porque era aquela fase do amadorismo marrom, também não poderia vender jogador. Exatamente. Você falou exatamente. Então, eu não procurei tapear, porque eu não fiz esse raciocínio. Mas, depois que eu fiz o negócio, que tinha que pagar, aí, se eles executassem, eu estudei e verifiquei que realmente eles não poderiam. Eles não me pagavam. Quem me pagava era um terceiro. Como é que eles podiam vender meu passe? Não tem sentido, eles não me pagavam nada. Então, eu não pagando eles, eu não estava dando prejuízo para o clube. Dr. Homero Sabino, Didil, depois de ter sido campeão com o Goiânia em 54, o senhor tem uma partida que é mais do que emocionante, é marcante, é histórica, um jogo contra o Botafogo de Garrincha. A seleção brasileira tinha acabado de conquistar o título de 58, recheada de jogadores do Botafogo. Como é que foi esse jogo? Olha, esse jogo foi histórico. Primeiro, eu já era juiz de direito, né, de Arraias, e estava fora de forma. Eu fui para a comarca, que estava daqui 750 quilômetros. Fiquei lá 20 dias e o Joaquim Veiga me ligou que o Botafogo vinha para cá em 58, tinha acabado de ser campeão. A metade do time era do Botafogo, né? Da seleção, né? Seleção de 58, né? Didi, Garrincha, principalmente Garrincha. Então, o Garrincha, para mim, eu digo aqui numa entrevista, para mim ele foi o maior jogador de futebol do Brasil. O Pelé realmente é, eu digo assim, o maior, foi considerado o maior. E se você for fazendo um conjunto, uma avaliação conjunta, realmente Pelé é o rei nosso do futebol. Eu não faço nem comparação com Maradona. Para mim, o Garrincha, no meu modo de entender, foi, para mim, o maior espetáculo do futebol brasileiro. Aí eu vim para assistir, vim para o jogo. E entrei no segundo tempo, né? O Goiânia já estava perdendo de 3-0. O time do Botafogo era uma máquina. O Goiânia jogando bem, perdeu de 3-0, o Botafogo brincando, dibrando à vontade, né? Era Didi, Garrincha, Nilton Santos, Quarentinha, né? Quarentinha furou um gol que furou a rede, né? O Didi fez aquilo que o povo goiano queria ver, é o gol folha seca, né? O Beraba fez o cálculo, assim, vai para fora. Quando veio o balão estava entrando lá no ângulo, né? Então eu entrei em campo no segundo tempo para resolver, né? Já está 3-0, o Joaquim Veiga me colocou no campo. Eu entrei e tive, digo assim, a honra, né, de assistir de dentro do campo o jogo de futebol do Botafogo contra o Goiânia. Porque, na verdade, a estrela era o Botafogo, né? E não me envergonho de contar para vocês a verdadeira história. Porque o Botafogo fez uma partida contra o Goiânia que deixou na visão de todos, na memória de todos, de um espetáculo que nunca mais eu assisti, e os outros também nunca mais assisti, de ver o Garrincha fazer uma partida espetacular. Eu mesmo fui dibrado por ele numa jogada que eu assisti depois a Copa, quando o Brasil ganhou a Copa no Chile, no bicampeonato mundial. Ele fez um gol do jeito que ele me dibrou. Ele, com o calcanhar, deu um lençol nele próprio e em mim, que ia cortar a bola, e
entrando da área, com o pé esquerdo, ele chutou, o Uberaba não viu nem onde a bola passou. Então, foi realmente espetacular. E teve uma outra que era até... São duas outras que aconteceu nessa partida, que todo mundo comenta isso, todo mundo eu encontro com você, Tomé, e o Garrincha e tal, né? Todo mundo me encontra na rua, me cobra isso, né? Não me cobram quando eu dibrei o Didi. Eu dibrei o Didi uma ou duas vezes. Eu tomei a bola dele e dibrei ele, sabe? Mas ninguém... Agora, quando eu fui dibrado pelo Garrincha, foi aquele show, né? E uma outra é que o Garrincha pegou a bola lá da ponta direita e veio pelo lado esquerdo, e nós pegamos eu, o João Preto e o Manduca. Fechamos ele quase que na esquina do... E ele correu, deu um pouquinho, ele deixou a bola lá no cantinho e correu para o meio de campo. E nós entramos na rede dele, chamamos ele pela lateral assim, né? E ele tinha deixado a bola. Quando eu vi, ele deu aquela volta rápida, ele era muito rápido, pegou a bola que ele tinha deixado lá, que eu não tinha visto, e nós ficamos lá olhando. Ele saiu correr lá, deu um passe pro Didi, e o Didi só fez jogar no canto, fez o 4º gol, né? E teve também uma que foi, ou duas, tem duas, eu vou contar de duas. Uma foi com o Herman, que era o nosso lateral esquerdo. Ele bem na quina do campo, ele fechou o Garrincha e preparou para dar o carrinho nele. E ali estava cheio de gente, porque eles puseram cadeiras para ir mais gente no jogo e assistir mais de perto. E o Garrincha, ele deu a remba, a escorregada, né? O Garrincha chutou a bola por baixo dele, pulou por cima dele e ele derrubou uns 10 torcedores lá, caindo fora de campo, né? E o último foi um que também cercamos o Garrincha e fomos recuando. O Garrincha andando e nós recuando. Sabe? Ele mexeram aqui e o Manduca pegou, falou para um de nós, eu ia para o outro lateral. Ele falou assim, vai, Didil. Eu falei, vai você. Entendeu? Então, foi realmente um jogo histórico e para mim, prazeroso, né? Eu não fui um Fred, mas eu fui um privilegiado a assistir em campo um grande jogo de futebol de jogadores que deixaram saudade aí para nós, Newton Santos, Gazagalo, e todos aquele time que o Botafogo tinha, né? Então, Deus me deu, digo assim, muita sorte na vida. O meu destino foi forjado por mãos amigas. E me serve agora de exemplo, nessa altura da minha idade, eu estou procurando fazer o bem também para outras pessoas que estão precisando, né? Eu estou procurando, a gente não deve contar isso para ninguém quando você faz o bem. Mas eu quero ainda, digo assim, eu fui ajudado por mãos santas. Cheguei a ser juiz e fui tudo no poder judiciário. Fui bem no futebol. Cheguei à seleção goiana e joguei 15 anos dela. Com 15 anos eu já era titular absoluto da seleção goiana de futebol. Depois fui como juiz de direito para longínquas arraias do meu coração. E de lá fui promovido para Formosa, onde me casei, né, com Maria Vitória Sade Sabino de Freitas. Temos 5 filhos e Deus me deu essa missão. Conversando com vocês, já acostumados à mídia, à facilidade de transmitir, não titubeando em nada, eu sou o entrevistado. O entrevistado é sempre mais coagido, né? Às vezes ele é pego de surpresa. Mas eu digo para vocês, eu agradeço demais a Deus ter me dado aquilo, um destino que eu jamais imaginava. Eu queria, meu sonho era apenas casar-me, arranjar uma casinha branca num começo de serra, entendeu? Bem limpinha, com a esposa e os filhos felizes, entendeu? E Deus me deu não só isso, me deu muito mais. Me deu uma família digna, minha esposa é falecida, mas me deu 50 anos de felicidade. Respondendo, já no final de uma entrevista que eu dei na PUC, né? Depois de fazendo, como você fazer um bate-bola desse aqui, né? Onde eu fui perguntado por várias coisas, né? Ele me perguntou no final, doutor Homero, o senhor é feliz? Eu falei, olha, pergunta difícil. Eu sou feliz,
Mas antes, uns 3 anos antes, eu era muito mais feliz. Eu fui 50 anos feliz. E tudo que eu conquistei foi com ela, Maria Vitória Sabino Freitas. Doutor Homero Sabino de Freitas, Didil, contando suas histórias aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, que volta na sequência. Linha do Tempo. Década de 80. No dia 14 de setembro de 1983, a diretoria do Rio Verde emprestou o ponta-esquerda Edivan ao Bangu do Rio de Janeiro. O jogador passou 10 dias fazendo testes na equipe carioca e foi aprovado pela comissão técnica. Edivan deixou o sudoeste goiano rumo ao Rio de Janeiro com o passe estipulado em algo em torno de 15 milhões de cruzeiros. O contrato de empréstimo valeria até o dia 14 de fevereiro de 84. Década de 90. Era difícil para o torcedor do Vila Nova, mas no dia 14 de setembro de 1993, o lendário atacante Bé vestia a camisa do rival Goiás. Além dele, o volante César e o lateral esquerdo Luciano foram emprestados ao Goiás para a disputa do Campeonato Brasileiro. Em primeiro momento, a diretoria colorada tinha vetado a transferência, mas o presidente Wilson Balzac conseguiu reverter a situação, já que se os jogadores ficassem no Oba, iam gerar uma crise financeira pelos salários que teriam que receber. Bé havia sido artilheiro do Campeonato Goiano daquela temporada, com 29 gols. Década de 2000. No dia 14 de setembro de 2000, o Goiás recebeu o Flamengo no Serra Dourada em jogo válido pela Copa João Avelange. O time esmeraldino jogou mal e perdeu por 3-1. O gol do Goiás foi marcado pelo atacante Dil, que liderava a artilharia da competição. O Goiás de Hélio dos Anjos entrou em campo com Arley, Luciano Baiano, Silvio Criciúma, Índio e Fernando Nunes, depois Danilo, Josué, Túlio, Marabá e Evair, depois Kaká, Dil e Araújo, depois Luiz Fernando. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Voltamos aqui no bloco final do Futebol de Goiás e suas histórias para ouvir, relembrar e conhecer a história de Homero Sabino, Rafael. E quantas histórias, quantos programas precisaríamos para saber todas as histórias de Didil? O Futebol de Goiás e suas histórias tem um oferecimento de tintas Colatex, pintando com arte, João Paulo de Medeiros. Doutor Homero, nos outros blocos a gente falou muito sobre futebol, a sua chegada aqui em Goiânia, falou sobre vários assuntos. E pesquisando sobre a sua história, a gente lembra de um fato que eu imagino que seja muito marcante para o senhor, que é aquela rebelião que teve no Sepaigo e que o senhor foi tido como refém. Como que foi essa história? Bom, essa história, ela aconteceu devido àquilo que eu sempre pensei. Quando eu assumi a presidência do Tribunal de Justiça, desde Arraias, eu sempre pensei em levar a justiça para a periferia, ainda que seja de uma pequena cidade, como a de Arraias, quando eu iniciei. O meu gabinete tinha fila para conversar comigo. O povo tinha medo dos juízes. Aí eu resolvi fazer aqui em Goiânia. Vocês viram que vocês lembram da Justiça Itinerante? É um sucesso. Eu vou mostrar o álbum. Eu acho que tem um álbum aí para te mostrar que teve uma que compareceram 16. Nós fizemos 18.250 atendimentos gratuitos. Registro de criança, carteira de identidade, tal, né? Então, eu resolvi fazer justiça itinerante na penitenciária.
E a lei da magistratura da época, não sei se continua, o corregedor dos presídios no Estado é o presidente do tribunal. E lá, cumpria ele estar lá, pelo menos uma vez por ano, verificar o estádio, ver como se os presos estão sendo tratados com dignidade, se não estão, se existe médico, tudo aquilo mínimo de segurança, porque a pena não é, uma vingança. A pena, ela tem aquilo, principalmente, no meu modo de entender, é ressocialização. Então, eu fui lá para fazer uma justiça itinerante, porque tinha uma reclamação geral de que tinha muitos presos com pena já cumprida e não julgados. E então eu fui lá para fazer um levantamento e eu vi um por um, mas o Limões, que era o diretor, eu diria para ele, é um bom homem, mas não era um bom diretor. Ele não era, no meu modo de entender, desonesto nem nada, mas não tinha competência para gerir um sistema de penitenciário. Então, eu digo para vocês, cumpri meu dever, que era de ver como é que estava o Estado lá. Nenhum presidente do tribunal, até a minha época, nunca foi lá para fazer essa inspeção. Então, eu tive coragem de fazer. Fui até mal compreendido. Alguns falaram até que eu teria feito um piquenique, levado meu filho, levado a namorada dele, mas eles eram estudantes de direito. Eles precisavam de ir lá na penitenciária, fazia parte do curso dele. E ele também sofreu. Ele foi, na fuga, ele foi libertado em Porangatu. A polícia deu um tiro no carro do Pareja, passou a 5 centímetros do meu filho. E furou o carro lá, não pôde andar, ele encostou num posto. Aí a polícia cercou e ele pôs o revólver na cabeça do meu filho. Eu não quero matar ele, não, mas eu mato se vocês mexerem qualquer coisa que vai ser assim. E aí pôs meu filho no telefone, meu filho me telefonou, eu liguei para o juiz de lá, que hoje é desembargador, ele teve a coragem, foi lá, porque o Pareja falou, só me entrego para o juiz de direito, não entrego para vocês. Delegados são bandidos, e policial também é bandido. Ele não gostava de policial, principalmente da polícia civil. Aí eu falei para ele, mas Pareja, você quer reabilitar, mas tem que ter polícia e tal, né? Mas ele era rebelde, mas não gostava de polícia de jeito nenhum, né? E a sorte foi que o juiz foi lá, ele se entregou e tirou, e meu filho foi libertado. E o Ailê Pinheiro mandou o avião dele buscar o meu filho e outros para aqui, para Goiânia, né? Então, foi nesse clima que eu vivi. E eu fiquei 4 dias sem comer. E digo para você, o que me alimentou mais foi a oração. Eu rezava dia e noite a Ave Maria, pedindo a Deus para me proteger e proteger a todos. Quando eles vieram a mim, falaram, o senhor vai sair para negociar a nossa libertação. Nós queremos um carro forte, queremos arma, queremos isso. Assim. Eu falei, não, eu vou ser o último a sair daqui, porque eu sou o presidente do Tribunal de Justiça. Você acha que eu vou sair daqui e deixar meu filho? Aí eu falei, então vocês põem o desembargador, o fulano tal, que ele já mexe com isso e tal, sair ele para negociar lá fora. E assim, então, me tiraram, eu continuei, e fui o último, eu mais o meu filho, fomos os últimos a entrar nos carros. A minha libertação em Brasília, eles deram mais de 200 tiros no meu carro. Não para tentando nos atingir, para furar os pneus. Eu nunca pensei que era tão difícil furar um pneu, né, assim, andando, principalmente o carro andando. Quando nós chegamos na barreira que foi feita entre Goiânia e Brasília, eles gritavam, é um carro vermelho, assim, não deixa passar, papapá, e aí quando chegou nós estávamos encaixotados. Os bandidos, revólver na minha cabeça. Aí eu tentei negociar. Ele falou, não, aqui não é Goiás, desce ou morre. Aí eu entrei, falei, não, olha aqui, ó, identifique esse refém.
Falei, olha, você não está vendo que eu sou careca? Os outros aqui, olha a diferença de idade aqui, ó. Você não está vendo, não? O refém sou eu. Só tem que negociar. Não, aqui em Brasília, o governador, que era o Cristóvão, que é hoje senador, não, aqui é Brasília. Desce ou morre. E começaram a tirar já nos pneus. E eles com o revólver aqui. Então comigo aconteceu um milagre. 2 revólveres na barriga. Aí o que aconteceu? Eles atirando para furar o pneu, não conseguia. Aí um que está aqui do meu lado, era ladrão de banco, falou pro morcegão, que tinha um morcegão desenhado aqui, que estava dirigindo. Rebenta essa barreira de madeira aí e vamos fugir. Aí ele deu a arrancada e eles puseram um jipão na nossa frente. A sorte é que eu tinha acabado de pôr cinto. Mas esse cinto não é aquele que tem aqui. Ele deixa a cabeça aí. Entendeu? Aí, aquele que estava com o revólver aqui, bateu, ele machucou muito e ficou lá assim. E os 2 outros, não, acordaram um pouquinho e puseram o revólver. E aí, eu tentando negociar, né? Aí, a hora que bateu, as rodas rombaram todas. E a velocidade máxima que o carro tinha nessa época era 10 km. Aí, tranquilamente, a polícia foi continuando atirando, até que furou os 4 pneus. Aí assentou o carro. Assentou o carro e chegar rápido. Aí só tinha 2 revólveres na minha barriga. A sorte minha, milagre aconteceu. Os bandidos, doutor Homero, não deixa nos matar não, pelo amor de Deus. Aí eu falei, tudo bem, então peguei a mão dele, pus assim no chão, eles largaram o revólver, ergueram a mão, eles tiraram eles pela janela, porque as portas não abriam. Entendeu? Aí, com muito custo, lá eles assaram e eu saí. Aí eu rezei por Deus, mas lembrei do meu filho, que estava no mundo aí, com o pior, que era o Pareja. E o Pareja estava junto com aquele que não está vivo até hoje, aquele que ajudou na morte dele, que era o jagunço dele lá dentro da prisão, um baixinho. Aí eu lembrei disso. E fiz uma coisa que foi condenada depois pela imprensa. Mas eu não tenho vergonha e vou repetir para vocês. Quando eu saí, entendeu? E eu agradeci a Deus e pedi para proteger meu filho lá. Dei entrevista para 30 emissoras na hora que chegou assim, 30 para me falar, né? Eu falei, não, eu não vou falar para matar meu filho lá. Tudo que eu falar aqui, ele vai estar ouvindo lá, lógico, né? Aí eu falei com os policiais, falei, ó, amanhã, logo que eu retornar a Goiânia, a hora que vocês entregarem os presos, eu vou conferir. Eu vi aqui, não tem nenhum morto. Eu vou conferir. Porque não foi graças ao governador que eu estou vivo, não. Foi graças a Deus. Porque se eles quisessem a gente me matar, tiver tempo de sobra para me matar, tranquilamente, porque sabia que eu estava em perigo de vida. Entendeu? De modo que eu vou conferir. Tudo bem. Aí, passou um tempo, para só encerrar, meu filho foi em Aparecida, estava tendo a audiência do processo de fuga. E meu filho, eles chamaram meu filho lá, esses que estavam comigo. Falou, contou, seu pai nos salvou 2 vezes. Falei, qual a segunda vez? Foi lá, na hora que nós já tínhamos sido levados, 3 de nós já tinham sido levados para o mato para simular a fuga e eles iam nos matar. Aí eles gritaram de lá para nós ouvimos o grito assim, ó, entrou areia, volta. Entendeu? Aí, no jornal aí, deu até uma notícia desagradável dizendo que eu tinha feito assim, uma entrevista, né? Assim, dizendo que eu estava perigando bandido. Não. Bandido, pelo menos para mim, eles não me mataram. Entendeu? Quer dizer, 5 minutos de... Você vê quanto de conversa que tem. Você tem que até ir à exaustão para não falar desce ou morre. Entendeu? Então, realmente não tinha sentido. Então, aí eu fui para o hospital, chegou lá, o primeiro que chegou lá foi o presidente do Supremo Tribunal, que é meu amigo, Sepúlveda Pertence, ex-presidente Supremo. Foi o primeiro que chegou lá. E ele que me segurou para mim não brigar com o governador, que foi lá também. Esse senador, que hoje é um grande senador.
entendeu? E ele então veio de estender a mão para mim, eu não dei a mão para ele. Eu falei assim, não foi graças ao senhor não, viu? Foi graças a Deus, viu? Não dou a mão pro senhor não. E aí eu fiquei brabo, aí o Pertense me segurou. Porque eu estava quase querendo brigar com... Também um pouquinho é o momento que eu vivi, né? Seria desculpável que eu excedesse um pouquinho, mesmo como presidente do Tribunal de Justiça, né? Eu conheço que eu não poderia fazer isso. Mas naquele fogo dos acontecimentos, ele também tinha que instruir melhor como libertar um refém, né? E a verdade é essa. Resultou em 2 mortes, uma morte de uma menina que vinha atrás, no outro carro, né, com o namorado. Se trocaram tiro com a polícia e a polícia feriu o noivo e a noiva morreu. Aí eles tomaram meu depoimento para saber qual a bala. Eu falo, para mim, a bala foi dos policiais. Entendeu? Porque eles deram revólver, davam balas para os bandidos, deram revólver e bala. No meu modo de entender, algumas balas eram de festim. Porque no carro do meu filho, eles tentaram assaltar outro carro e atirar no coisa, não deu nada, né? E também a tragédia foi um que conseguiu assaltar um coronel do exército e tomaram o carro dele. Mas esse coronel do exército, eles puseram a algema nele e puseram ele atrás. E atrás ia um refém, que é juiz de direito. E esse coronel, o carro dele que eles roubaram para abandonar o outro, para despistar a polícia, tinha um revólver escondido no carro. E então ele desfez da algema, que estava meio aberta, pegou o revólver dele, já matou o Piracanjuba, que era o nome do preso, que ele fugiu de bobeira. A pena dele ia vencer daí 1 mês. Deu um tiro na cabeça dele, sangue puro, e foi no juiz para atirar. Aí, não, digo assim, ele gritou para ele, falou, não, eu sou juiz, eu sou refém. Aí o sujeito não atirou nele, aí mirou para o motorista. O motorista pulou do carro, abriu a porta, pulou e deixou o carro. Aí o carro saiu, bateu num poste. Felizmente o juiz não machucou, o coronel não machucou, o outro morreu. E os outros 2 já tinham pulado do carro, entendeu? Então, você vê como foi dramático. E não morreu um refém. O único ferimento que tem aqui, ó. Vendo aqui, ó. Eu levei... Na testa. É porque aqui, ó, eu sinto só isso. Então, eu levei a testa, bati aqui na frente de alguma coisa, quebrou o óculos e ficou todo aquele pontinho aqui interno, aqui e outro aqui assim. Graças a Deus, todos os reféns foram liberados sem qualquer agressão, né? E é essa história aí que foi escrita e que, mais uma vez, essa vez foi a mão divina que me salvou. Doutor Homero Sabino de Freitas, e poderíamos gravar pelo menos mais 30 programas. Obrigado. Eu que agradeço. Vocês são muito simpáticos. Você tem o nome de Bessa, se você é parente da família Bessa, eu sou muito amigo da sua família, entendeu? Só pra gente finalizar, o senhor teve até um estádio no seu nome, né? Não dá tempo de contar, mas o senhor teve um estádio no seu nome. Em Formosa tinha um estádio, né? Que é Estádio Homero Sabino. E nos jogos de lá, eles anunciavam, atenção, hoje haverá jogo Goiânia contra o Formosa Esporte Clube no Sabinão. Obrigado, seu Homero. Obrigado, Didil. Obrigado a vocês, viu? Prazer em conhecê-los. João Paulo, eu ouço lá os seus comentários de vocês todos lá, né? Eu, Vinícius e a Cecília, né? Eu sou fã da Cecília também, eu não a conheço pessoalmente, né? Mas se vocês puderem, pode transmitir a ela meus cumprimentos, porque ela realmente, eu fico impressionado como é que uma mulher entende futebol como ela, sabe? Tão sensata, tão oportuna, né? E educada, né? Então, meus parabéns à Rádio 730, viu? Que Deus dê inspiração sempre divina a vocês. Didil foi o nosso convidado e contou só um pouquinho
das suas várias histórias no Futebol de Goiás e suas histórias, João Paulo de Medeiros, Gerliezer Paulo e Vinícius Tondo. Ficamos agora com o quadro Museu do Gol. É hora de vibrar, é hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Números contam a história do espetáculo. 8 minutos do clássico do ano. Vai, Jair pode marcar a ponta, tira a É hora de Museu do Gol. A última vez que o Goiânia disputou a elite do futebol goiano foi na temporada de 2007. No dia 28 de fevereiro daquele ano, o Galo enfrentou o Trindade e abriu o placar com André Santos, aproveitando a cobrança de falta de Tiano. A narração é de Nilton Correia. E acontece a primeira falta aqui no campo ofensivo, a favor do time alvinegro. Vem pra bola o Tiano, aqui pela meia esquerda, vai ser autorizado pelo Vites. Atenção, vai levantar pra boca do gol, prepara o levantamento, efetuado de gol, soltou o gol, a bola vai entrando. Gol! Silva foi pra bola, na bola parada o Tiano cobrou, tava na bola ainda, exatamente, o André Santos, último homem a tocar a bola pro fundo do gol, estabelece 1-0 pro Galo, mais bonito no Brasil, quando eram passados exatamente 1 minuto de bola rolando aqui em Trindade, o gol que vai para o Rupert Nickerson, que presentaço, o Rupert que está de aniversário, o seu Tomás Aquino, próximo à Marginal Botafogo, o Edi Pereira dos Santos, o torcedor do Galo tirando os pés do chão, André Santos, ele desce a número 5, na bola cruzada pelo Tiano, camisa 10, agora no placar do futebol fantástico, das feras das 730, Goiânia 1, Trindade 0. E o adversário fazia uma tremenda pressão. Fica por aqui a edição de número 31 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. Agradecendo o apoio de você, ouvinte, que já nos faz líder de audiência no horário. Novos números do Ibope apontam que nossa audiência dobrou no último mês. Estamos na contagem regressiva para anunciar uma grande novidade para o futebol goiano. Mais curiosidades? Acesse nossa fanpage no Facebook, Futebol de Goiás com Y e Z. Tenha um bom domingo e até o próximo final de semana. Prepara o seu chute fatal, na barreira a confusão é geral. Atenção, preparou, correu e chutou.